Ameaçou, rolou pra trás, Cleiton Xavier na direita, chegou, tentou... Paulo Soares, o amigão. Série Narrador Esportivo, a arte de narrar uma partida de futebol. Temos o prazer de apresentar. Seja bem-vindo e boa noite, Paulo. Olá, André, boa noite, amigos da Banda B. Alô, alô, Curitiba, aquele abraço, fala que eu te escuto, André. Opa, vamos lá. A narração esportiva, foi o que veio primeiro no rádio mesmo ou você já exercia outras funções antes no rádio? Não, eu comecei no rádio já fazendo narração mesmo de futebol. Eu tinha 15 anos, já entrei no rádio, eu sou de São Paulo, sempre morei em São Paulo, mas comecei na Rádio Clube Ararense, da cidade de Araras, no interior de São Paulo, a 150 quilômetros da capital. Tinha alguns contatos lá e comecei a gostar muito de rádio, de futebol, a partir dos 12, 13 anos. E aos 15 anos eu conversei lá com o pessoal da Rádio Clube de Araras, comecei narrando mesmo. Então eu sempre fui narrador e já a partir dos 15 anos, depois passei 4 anos no Rádio de Santos. Desde o meu começo, quando eu cheguei em São Paulo, eu passei 1 ano em Araras, depois 4 anos em Santos, e aí cheguei em São Paulo na Rádio Gazeta de São Paulo, isso lá por 83. Já quando eu entrei na Rádio Gazeta, eu simultaneamente comecei a ter algumas coisas, algumas atividades também na televisão, na TV Gazeta em São Paulo. Passei 1 ano na Rádio Gazeta e na TV Gazeta, e aí fui para a Rádio Record, que montou uma nova equipe de esportes e voltou ao futebol depois de 25 anos, isso já em 85. E aí eu fiz Rádio Record, TV Record, depois fui para a Rádio Globo, fiz Rádio Globo e TV Cultura em São Paulo. Depois começou a ESPN Brasil em 94, eu vim para a ESPN Brasil já logo no começo, na época TVA Esportes, e simultaneamente fazia Rádio Globo. Depois fiz Rádio Bandeirantes, fiz também o SBT, tudo meio simultâneo. Então, rádio e televisão sempre estiveram juntos. Mas toda a minha escola vem do rádio, está baseada no rádio, na narração esportiva de rádio. O que você acha do famoso tubão no rádio? Olha, eu acho péssimo. É uma pena ele hoje... Eu ainda tive a sorte de viver um período muito forte do rádio aqui em São Paulo, até mais ou menos 1998, Copa do Mundo da França. Eu acho que a partir do ano 2000, aqui em São Paulo, é que começa a entrar a coisa do off-tube, né? O que me preocupa é quando o diretor da rádio, o dono da rádio, diz é uma fase passageira, a gente vai enfrentar 1, 2 anos assim no off-tube e depois a gente vai voltar. Só que esse 1, 2 anos já se transformaram em 10 anos. E a tendência é que não volte. É muito difícil voltar, porque ficou uma coisa muito cômoda para o diretor, para o dono da rádio. Eu acho que as equipes esportivas, as rádios, devem rever esse conceito. Eu sei que o Brasil é um país continental, o Campeonato Brasileiro, tal, é tudo muito caro, mas as companhias aéreas hoje têm preços especiais. Eu acho que dá para se fazer um esforço e dá para se voltar a fazer transmissões nos estádios. O que eu penso que é muito ruim para o narrador é que você não transmite com os seus olhos. Você transmite com os olhos dos câmeras, do diretor de corte que está no estádio, das lentes de televisão. Então você não tem autonomia na sua narração. Você narra pelos olhos de outras pessoas. E às vezes são 16, 18, 20 olhos. Então é uma pena porque você não tem autonomia, você não dirige a sua transmissão. Escala de trabalho. Bom, a escala do rádio. Você sabe que tem uma qualidade para fazer um certo tipo de transmissão e você não é escalado para aquele jogo. Você se incomoda às vezes com a escala? Não, eu nunca tive problema, nunca me incomodei, sempre respeitei demais a escala e para mim é o seguinte, desde que eu comecei, tive grandes locutores nas equipes onde eu trabalhei. Então, por exemplo, na Rádio Record, a gente tinha Osmar Santos, Oswaldo Maciel, Reinaldo Costa, Cledir Oliveira. Depois, na Rádio Globo, Osmar Santos, Oscar Ulisses, Luiz Roberto Demúcio, Vanderlei Ribeiro, Oswaldo Maciel. Enfim, quando você tem um time de muita gente boa, independentemente até da qualidade, você primeiro tem que respeitar muito o seu companheiro. E eu acho que é por isso que eu também sou amigão, porque eu sou amigo de todo mundo gosta de mim, eu gosto de todo mundo. Quando lá atrás eu fazia muito posto, eu quase não transmitia, porque só tinha férias, eu estava começando, era garotão, apesar de já ter ido para uma Copa do México em 86 com 21, 22 anos, fazia o giro de placar, para mim aquilo lá era decisão de Copa do Mundo. Então eu acho que a gente tem que estar sempre se doando, acho que isso faz parte da nossa profissão. Nem sempre a gente vai narrar os melhores eventos, os melhores jogos, né? Mas eu sempre tive a felicidade de estar em grandes equipes, com grandes diretores e com caras que sempre
procuraram dividir um pouco a fatia do bolo. Então, tive a oportunidade de narrar grandes decisões, Copas do Mundo, viajei muito na Libertadores da América, estive em vários eventos. E aqui na ESPN Brasil, atualmente, aqui é uma tranquilidade, né? Porque aqui todo mundo se respeita, os eventos todos são bons, seja na Rádio Eldorado ESPN, seja aqui na televisão, e eu não me preocupo. Se eu não for transmitir, eu estou muito bem, tranquilo em casa, acompanhando ou curtindo meus filmes, porque sou louco por filme. Qual o narrador que o amigão gosta de ouvir hoje? Bom, hoje, eu gosto de ouvir quase todo mundo, para falar a verdade, viu? Ouço muito o pessoal, ouço muito os narradores de Porto Alegre, ouço muito o pessoal do Rio, adoro o Garotinho, adoro o Edson Mauro, o Luiz Penido, gosto muito do Willy Gonzer, gosto muito do Pedro Ernesto, enfim, eu gosto de muita gente fora de São Paulo, procuro acompanhar muito, gosto muito de ficar ouvindo, captando tal, às vezes até no radinho mesmo, nem pela internet eu consigo pegar em casa, né? Aqui em São Paulo, eu admiro demais os 3 narradores da Jovem Pan, o Zé Manuel de Barros, o Rogério Assis, o Nilson César, o José Silvério, além de amigo, espetacular narrador, na Bandeirantes, o Oscar Ulisses, que também é amigão, é brilhante, Silva Júnior, que é um garoto que está na Rádio Globo, que é espetacular. Eu gosto de todos eles. Lá atrás, quando eu estava com 11, 12 anos descobrindo rádio, para mim, Osmar Santos era a grande figura. Eu me apaixonei pelo rádio, pelo Osmar Santos, porque me encantou demais. Eu não gostava muito de futebol, gostava de jogar, mas não gostava muito de ouvir futebol no rádio. E comecei a descobrir o rádio pelo Osmar Santos, pela Jovem Pan, que era uma coisa revolucionária, jovem e tal. E me encantei com o Osmar. E gosto muito do Osmar Santos. E o curioso é que eu tenho pouca coisa do Osmar Santos, né? Eu aprendi muito ouvindo o Osmar Santos, mas existem muitos locutores que copiam muitas coisas, né? Do Osmar, eu nunca copiei nada do Osmar, mas sempre tive no Osmar o meu grande professor. Além do Zé Silvério, do Edemar Nuzek, na época da equipe da Jovem Pan, na Bandeirantes que tinha Fiore Gilhote, Enio Rodrigues, Flávio Araújo, Haroldo Fernandes na Tupi, Alfredo Orlando, Marco Antônio Matos, depois na Rádio Capital, em São Paulo, foram meus grandes professores. Eu sempre procurei ouvir muito. Eu acho que para você ser um bom narrador, você precisa ouvir muito rádio, precisa ouvir muitos narradores. Esse jovem, na época, Paulo Soares, qual era a rádio dos sonhos? Para mim era a Jovem Pan, sempre foi a Jovem Pan. A Jovem Pan para mim era tudo. E aí eu comecei a descobrir as outras rádios. E comecei a me encantar com a Bandeirantes, com a Super Rádio Tupi, que na verdade São Paulo não era Super Rádio Tupi, era Rádio Tupi Equipe 1040. Então a gente tinha a Jovem Pan, Bandeirantes, a Rádio Tupi e a Rádio Gazeta. Na Rádio Gazeta começando Flávio Prado, Galvão Bueno e Oswaldo Maciel, J. Júnior. Tinha um timaço a Rádio Gazeta, né? Então eu comecei a gostar de todas. Mas a Jovem Pan, para mim, sempre foi a grande rádio. Depois eu fui trabalhar na Rádio Globo, trabalhei na Rádio Record, gostei muito da Record, ainda da época do Paulo Machado de Carvalho, da família do Dr. Paulo. Era espetacular a Record, né? Era uma coisa sensacional. Depois trabalhei na Rádio Globo e passei a admirar demais a Rádio Globo. Eu não gostava muito do rádio popular e tal, mas passei a respeitar demais a proposta da Rádio Globo. Aí logo estava surgindo a CBN também lá na minha época de Globo, e a CBN hoje é essa potência, né? Então gosto muito da CBN. Mas para mim a Jovem Pan sempre foi a Jovem Pan, aquele primeiro grande amor, né? O porquê da saída na época do Paulo Soares da Rádio Globo, aquela equipe maravilhosa que você fazia parte dela? Então, eu saí da Rádio Globo, isso foi em 98, um pouquinho antes da Copa do Mundo da França. Eu estava muito bem na Rádio Globo, com todo mundo, era o coordenador de esportes, né? O braço direito do Oscar, eu e o Luiz Roberto, a gente dividia a coordenação, participei de toda a execução do projeto da Rádio Globo, e aí o que aconteceu é que eu estava trabalhando já na ESPN Brasil e também estava em 98 no SBT. Então eu estava no SBT, na ESPN Brasil e na Rádio Globo. E aí vinha a Copa do Mundo. Eu tinha feito um contrato de 1 ano com o SBT por causa da Copa do Mundo. A SBT ainda tinha a Copa do Brasil, tinha o Torneio Rio-São Paulo, a Copa Mercosul. A ESPN Brasil também ia fazer a Copa do Mundo. E a Rádio Globo ia fazer a Copa do Mundo. Era impossível eu fazer as três. Tanto que eu deixei o rádio ali por um período de 2 anos. Quando a Rádio Bandeirantes me convidou, eu nem pensava voltar para o rádio, né? Mas aí achei legal o convite da Rádio Bandeirantes e fui para Bandeirantes. Para chegar a Mojimirim, você vai pela Anhanguera ou Bandeirantes, aí você pega a chamada Viadão, chega ali em Mogi. Caminho rapidinho, você tá São Paulo, Mogi, em menos de 2 horas, André. Como é que o nome da...
DJ Vagalume de Cuiabá, Luiz Carlos Toledo de Brasília, o Dr. Fábio Guerra de Santos, a Maria José, aqui pertinho da ESPN, o Éder Melo de Cubatão, o Tomás Turbano Soares de Limeira, Tomás Turbano Soares de Limeira, um abraço pra você. Tomás Turbano. Tava pensando no Sport Center aqui, que a gente se diverte muito acompanhando o Sport Center. Fala um pouco da dupla, essa dupla divertida que é o Paulo Soares e o Antero Greco. Pois é, você sabe, André, eu e o Antero, a gente já se conhece há muito tempo. Em 88, 89, a gente fez alguma coisa lá na Record, eu estava na Record e o Antero sempre trabalhando em jornal, ele foi para lá fazer algumas transmissões na Rádio Record, na TV Record, então a gente se conhece há muito tempo. E em 94 nós começamos juntos aqui o projeto da ESPN na TVA Esportes. Então a gente já é dupla antiga, né? E a gente sempre se divertiu muito. Eu sempre tive um problema de riso frouxo, solto, né? E sempre me diverti muito com alguns companheiros e sempre tive muita dificuldade quando trabalhei com o Paulo Roberto Martins, que hoje dirige a equipe de esportes da Rádio Record em São Paulo. Trabalhei muitos anos com o Paulo Roberto em Santos e em São Paulo. Tive muitos problemas com o Luiz Roberto, que é meu grande amigo, hoje narrador na TV Globo, e com alguns outros companheiros, mas especialmente com o Paulo Roberto, com o Luiz Roberto, com o José Calil também, que era repórter da Rádio Globo, e agora com o Antero Greco, que já há 10 anos a gente faz o Sport Center à noite na ESPN Brasil. E o Antero é uma figura muito divertida, né? Então, às vezes, tem uma reportagem no ar, ele está falando alguma bobagem, tem intervalo, e eu dou muita risada com ele. E acho que ele se diverte comigo também. E isso começou, naturalmente, a ir pro ar, começou a vazar. E não teve jeito, e virou uma marca do programa. Então a gente vai muito relaxado, muito tranquilo. Se acontecer, antes a gente se preocupava. Poxa, vai voltar, a gente tá rindo e tal. Hoje a gente tá tão relaxado porque a gente viu que o pessoal gosta também. Então é meio ali uma coisa de uma terapia que a gente faz toda noite aqui no estúdio e também com quem está em casa. Nós se divertimos muito também, viu, com vocês. E aquele episódio que você abandonou o estúdio, já foi superado, tranquilo? Aquilo foi tranquilo, foi uma coisa que aconteceu naquela noite, e na verdade eu já estava saindo do Linha de Passe, porque quando o Milton Leite saiu da ESPN Brasil, o Trajano me convidou para ser o apresentador, o editor-chefe de esportes, o editor-chefe do Linha de Passe. E eu peguei o Linha de Passe, e o Linha de Passe viveu um ano de muita alteração, de muita modificação do quadro. Foi um período meio atabalhoado, depois mudança de cenário, enfim, muita coisa. E eu comecei a me cansar um pouco e já havia pedido para sair do programa, e eu fiquei mais ou menos uns 5, 6 meses ainda até que a ESPN definisse lá quem seria o apresentador do programa. E na segunda-feira anterior àquela que eu deixei o programa, eu já tinha, na verdade, saído, já tinha sido o meu último programa. Aí na sexta-feira seguinte, aquela segunda, né, que eu já tinha saído, me pediram para fazer mais um programa, porque não tinha jeito, não tinha ninguém para fazer e tal. Eu acabei aceitando, fui fazer, mas já estava muito cansado, muito estressado e tal. E acabei saindo no meio do programa, foi até uma coisa que depois ficou aqui marcada dentro da TV como uma das lambanças, né, do canal e tal, mas virou meio comédia aqui dentro, né? E como a gente tem uma relação muito boa, muito franca, muito honesta e muito carinhosa entre todos aqui, então nunca, na verdade, houve problema, né? E você sabe, André, que esses nomes aí, o José Calil, que hoje é secretário de esportes de Barueri, a gente trabalhou muito tempo na Rádio Globo e tal, e o Calil é um bate-pino, né? Calil, alô Calil, ele é amigo. Aí o Calil, ele sempre dava o representante da federação, dava o trio de arbitragem na transmissão e vinha com o representante. E representa a federação, Tomás Turbano de Oliveira. Aí outro dia, Oscar Alho dos Santos. Enfim, o Calil inventava esses nomes, né? E aquilo lá sempre foi uma marca aí. A gente segurava a barra do Calil pro cara não ser demitido na Globo, né? E aqui na ESPN, quando a gente criou no Sport Center os nomes no final do programa, que o Antero que achou legal da gente dar um alô pro pessoal no final do programa. Isso é uma coisa do rádio, né? É do rádio, exatamente, né? Agora, como a ESPN é muito interativa com o fã de esportes, com o telespectador, com o assinante, né? Então todos os programas estão sempre passando com os nomes das pessoas e tal. E a gente começou a colocar no Sport Center e eu colocava pro Antero, de brincadeira, esses nomes. Então eu fazia uma relação de 10 nomes pro Antero e colocava no meio sempre um nome desses. E o Antero às vezes caía, passava, às vezes pulava, tal. Tanto que eu peguei o Mauro César Pereira, que é um comentarista nosso aqui todo, sério e tal, sério no ar, né?
peguei o Paulo Calçade, mas para muita gente ficou que o cara escreveu, o Tomás escreveu pra gente, não, a gente mesmo que coloca. E se o Antero não lesse, eu mesmo dava o nome, né? Foi o que eu fiz com o Tomás. E foram outros nomes que foram pro ar aí. A pena é que isso, que era uma brincadeira, muita gente começou a exagerar na dose, né? E a mandar para todo mundo. Aí os telespectadores começaram a mandar. Aí quebrou, porque aí parou a brincadeira, né? Especialmente a molecada, a garotada se empolgou e fica mandando aí esses nomes. Aí quebrou a gente, tanto que a gente agora não coloca mais os nomes, né? E Aviadão é a mesma coisa. Aviadão, uma vez eu estava na Rádio Globo lá em, não sei, 93, 94, fazendo um posto pro Osmar Santos. O Osmar estava no comando da transmissão, aí eu falei, Osmar, ó, então o pessoal que está indo para Mogi, o Palmeiras jogava em Mogi, era uma rodada grande, então eu falei, ó, o pessoal que está vindo aqui pela Bandeirantes, pela Anhanguera, o acesso melhor é pegar Aviadão. Aí eu mandei Aviadão na Rádio Globo, aí saiu do ar a transmissão na Rádio Globo, todo mundo começou a rir, né? Porque em São Paulo, a Via Dom Pedro, muita gente trata de Viadão mesmo, né? É um apelido mesmo. É, Viadão. Então eu mandei Viadão aqui no Sport Center e aí sai do ar o programa, não tem jeito. Ô amigão, quando sai pra trabalhar, você gosta mais do rádio ou da TV? Eu gosto muito dos dois. Eu fiquei um pouco cansado do rádio, porque eu trabalhei aí uns 25 anos direto no rádio, né? Junto com televisão e rádio. E eu comecei a me cansar um pouco do rádio. Porque no rádio eu não era só narrador, mas eu também fui coordenador durante muito tempo, né? Então chefiava as equipes e fiquei um pouco cansado. Na verdade, eu fiquei um pouco saturado do rádio e aí me afastei uns 6, 7 anos do rádio, nem imaginava voltar quando a ESPN fez a parceria com a Eldorado, né? Mas eu adoro rádio, na hora que eu estou no estádio transmitindo ou em casa eu estou sempre ouvindo, eu adoro rádio. Às vezes eu gosto muito mais de ouvir um jogo pelo rádio do que pela televisão, né? Mas eu gosto muito dos dois, não sei te dizer qual é o mais legal. O time do coração, do narrador, do repórter, o narrador ele pode contar o time do coração? Eu acho que pode, eu acho que vai de cada um, de você querer ou não. Às vezes você acaba numa boa dizendo para que time você torce e começa a enfrentar problemas com torcedores, né? Que é uma bobagem, porque todo mundo torce para algum time, né? E a gente, antes de tudo, é profissional. Eu, por exemplo, torço pro Santos, mas agora já sou palmeirense. Gosto muito do Corinthians e daqui 2 minutos você é São Paulino. Então eu prefiro não dizer, mas muita gente sabe para que time eu torço. Mas eu acho que a gente tem o direito de não revelar o time para que time a gente torce. Escalar a equipe dos sonhos do amigão. Quem você quiser na sua equipe de rádio. Puxa vida, mas a minha equipe vai ter uns 100 caras. A gente vai ficar até amanhã aqui. Eu colocaria assim, os caras com quem eu trabalhei que foram meus diretores. Então, Osmar Santos, Pedro Luiz Pauliello, Edson Escatamáquia, Tim Teixeira, Oscar Ulisses, Oswaldo Maciel, Flávio Araújo, que me deu a oportunidade na Rádio Gazeta, os caras que me dirigiram. Agora, nos últimos 15 anos, o José Trajano, esses estão no time porque aprendi muito com eles a forma de conduzir, de dirigir também, né, quando atuei como coordenador. Agora, se eu fosse montar uma seleção, puxa, a minha seleção vai Osmar Santos, José Silvério, Edemar Nuzek, José Carlos Guedes, Vanderlei Ribeiro, Fiore Gilhote, Flávio Araújo, Eugênio Rodrigues, Luiz Roberto, vai embora. Só fera, né? Eu gosto de todo mundo, né? Eu gosto muito mesmo. Muito obrigado mesmo, foi uma honra ter falado com o amigão, Paulo Soares, e boa sorte para você nestas jornadas esportivas da vida. Boa sorte para todos nós, né, André? Um grande abraço para você, acompanho sempre aí o trabalho de vocês, sempre estou lá entrando no YouTube também para curtir as outras entrevistas e tal, e é muito legal. Você está de parabéns, o pessoal da Banda B também, um grande abraço para vocês, um abraço para Curitiba, que eu adoro! Senhoras e senhores, Paulo Soares, o amigão da galera.